Fotografia esportiva, investimento versus conhecimento. Se você está procurando assuntos relacionados a isso, você chegou no canal certo. Para você que é fotógrafo iniciante, para você que é fotógrafo que já tem aí 2 anos de carreira, esse vídeo, a ideia é compartilhar a experiência que eu já passei por isso e que se alguém tivesse me orientado na época, eu acredito que talvez eu tivesse até um rumo bem melhor atualmente. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre 6 pontos que relacionados a investimentos de equipamento e investimento de conhecimento. Como investir em equipamento? Primeiro ponto, né? Como é que eu consigo analisar qual equipamento que eu tenho que investir primeiro? Hoje, 2026, né? Vocês sabem que todas as marcas de máquina fotográfica lançaram aí recentemente vários equipamentos, mas aí eu estou começando a fazer foto esportiva. Eu já tenho que comprar um equipamento desse? Eu não sei, vai depender da sua condição. Normalmente, para o fotógrafo iniciante, é complicado você fazer um investimento de 14 mil reais, 16 mil reais em lente. Tem lente aí de 25 mil reais, 30 mil reais, então é muito complicado. Qual a dica que eu daria para quem está começando a fazer foto esportiva? Meu amigo, hoje nós temos vários equipamentos de entrada. Então, o que acontece no mercado da fotografia esportiva? Vários fotógrafos que estão aí já com uma carreira bem estabilizada, uma carreira bem concreta, eles passaram por algumas etapas. E quando essas etapas iniciais eles começaram a passar, eles tiveram equipamento. Então, hoje você não precisa necessariamente comprar um equipamento novo de entrada. Hoje nós temos várias opções, até mesmo tem fotógrafos que vendem equipamentos. Nós temos várias aí lojas, tanto na internet quanto física, que vendem equipamentos usados. Então você precisa fazer isso, que não faz sentido nenhum eu estar começando na fotografia e fazendo inicialmente num equipamento de 14 mil, numa máquina de 14 mil e numa lente de 15 mil. Imagina, eu já estou começando negativamente quase 30 mil reais, então não faz sentido nenhum, porque você faz um cálculo básico ali, 30 mil reais inicialmente, putz, eu faço um pacote ali de 500 reais, pô, divide 30 mil por 500, essa conta não vai bater, porque você vai ter que fazer, meu irmão, muito pacote para tentar recuperar esse investimento inicial. Então, qual que é a dica que eu dou para você? Tenta uma T5, uma T6, uma T7, uma 80D. Eu estou falando de Canon porque é a lente, é a câmera que eu tive mais acesso, né? Eu estou falando muito das minhas experiências aqui com vocês. Então, tenta uma lente dessa, meu irmão. Tenta uma lente dessa. Ah, mas eu vou tirar foto à noite, tá muito escuro. Mas é o equipamento que a gente tem. A gente precisa entender que, inicialmente, para quem está começando na fotografia esportiva, a gente precisa ter um retorno. Então, se eu faço um retorno baixo-médio, a probabilidade de eu ter um retorno maior, disso me pagar ao longo do mês mais rapidamente, é muito grande. Então não tem como eu iniciar, sabe? Eu não estou nem entendendo direito o mercado e já vou começar a investir alto. Calma. Vai por mim, vai fazendo isso, porque isso, além de você ter uma constância para chegar num investimento e retorno bom, você vai criando etapas de aprendizado no equipamento, para quando você chegar lá na frente na sua carreira, 2 anos, 3 anos, você está com equipamento top, você não só está com equipamento top, mas você entende de equipamento, porque você passou por fase, você passou por etapa, você começou desde com o equipamento de entrada até o equipamento mais caro, até o equipamento mais sofisticado que a gente tem hoje. Então, tem que ter calma. Investe numa 5D, numa 80D, em câmeras que tem uma boa qualidade de entrada e que consegue entregar uma boa qualidade. Eu acho que a gente tem que começar por aí, tá bom? Segundo ponto, quanto estou investindo em conhecimento? Porque também, por que eu falo muito nisso que a gente tem que investir em equipamento de entrada quando a gente está começando? Porque não é só o equipamento, meu irmão, não é só o equipamento que vai fazer você entregar a foto boa. É o quanto que eu estou investindo também em conhecimento. O quanto que eu estou pesquisando aquela modalidade esportiva que eu estou dedicado, o quanto que eu estou me especializando em edições de foto, enquadramento,
sabe? A utilização de ISO, do triângulo da fotografia, o quanto que eu sei. Porque não adianta, putz, eu tô começando a fotografia, um dia desse, teve um rapaz que falou assim, pô Gil, eu queria uma dica tua e tal, assim, porque eu tô começando a fotografia esportiva. Eu falei, meu irmão, qual equipamento que tu tá usando? Não, eu ainda vou comprar. Eu falei, então calma, então você ainda não começou, você vai começar, você tá se planejando. Então tem que ter calma, a gente tem que investir em conhecimento. Outro dia, eu posso dar um exemplo tranquilamente, um amigo meu me ligou, pô Gil, eu não tô conseguindo mexer no meu equipamento, tá, assim. Ele falou o equipamento dele lá, e eu até brinquei, eu falei, pô, mano, tu já assistiu o vídeo? Porque, mano, não é o equipamento que vai trazer foto boa pra você, meu irmão. É o equipamento, ele ajuda também, não vou ser hipócrita aqui de falar que equipamento não traz foto boa, mas é o quanto que o meu conhecimento tá fazendo eu utilizar os recursos do meu equipamento, o meu conhecimento, o quanto que eu estou estudando. E quando eu falo de estudando, não é o que você está aprendendo na prática, que isso aí é outro tema que a gente vai debater aqui também, o quanto que eu estou aprendendo na minha prática. Eu estou falando de o quanto de conhecimento que eu estou pegando antes de tirar foto. Sabe, é eu entender a questão da fotografia, principalmente da fotografia esportiva, porque hoje a gente tem até mesmo fotógrafos que tem uma carreira muito grande ali em casamento, aniversário, mas quando vai para fotografia esportiva, sente um pouco da dificuldade. E agora tu imagina alguém que não tem contato nenhum com a fotografia esportiva. Então, a minha segunda dica é invista em conhecimento, invista em parte técnica, entender a máquina, entender toda essa questão que está por trás da fotografia. Terceiro ponto, equipamento versus venda. Equipamento bom não garante que você vai vender muito não, meu irmão. Eu comprei um equipamento caro, isso não garante nada que você vai vender mais foto que os seus concorrentes, que os seus colegas de trabalho. Isso não garante. O que garante o que você vai vender é a sua dinâmica, é o seu fluxo, é a sua presença, é a sua qualidade fotográfica, a sua presença, a sua qualidade fotográfica. O equipamento ele vai ajudar. Então, por isso que você está começando na foto esportiva, calma, pega o seu equipamento de entrada, meu irmão, e tenta tirar o máximo de proveito dele. Tenta aprender sobre ele. Te prometo que você vai entregar muita qualidade com esse seu equipamento, e aí isso vai ajudar nas suas vendas. A venda, ela é uma consequência, a venda é uma consequência de todo esse trabalho que está por trás da fotografia esportiva, que é o conhecimento, a parte técnica, o quanto que eu entendo do meu equipamento e quanto que eu estou entendendo do meu cenário que eu estou fotografando. E aí a venda, ela vai acabar sendo um impacto, ela vai acabar fluindo normalmente, tá bom? Quarto ponto, conhecimento versus a prática, né? Isso aí é um palavreado que a gente usa muito, que é o quanto que eu estou tendo, o quanto que eu estou construindo de bagagem na fotografia esportiva. Não adianta pular a etapa, não adianta, eu estou com um mês aqui de fotografia, eu tenho o equipamento mais caro, eu tenho, sabe, o MacBook mais caro, meu irmão, isso em algum momento vai te dar uma vantagem, mas no dia a dia isso não vai te dar vantagem nenhuma quanto a vender foto, a tirar foto boa, a tirar foto com qualidade, a entender a questão do cliente. Isso não vai te dar. O que vai te dar é a prática. É você estar lá todo dia, sabe? É todo final de semana eu tô naquele campeonato. É todo dia eu tô num treino específico. Toda semana eu procuro ir lá voltar. O pessoal, cara, não esquece. Quem chegou aí é o Gil. Porque é toda semana, é todo mês. Eles estão me vendo lá. E isso, além de eu conquistar uma bagagem de venda, isso vai construindo uma bagagem minha, sabe? Uma bagagem em relação a conhecimento. Eu vou fotografar hoje um futevôlei lá no Parque da Laranjeira. Antes de eu chegar mesmo lá, eu já sei de cabeça aqui qual que é normalmente o ISO, a velocidade que eu vou utilizar. Por quê? Porque a bagagem que eu estou construindo, eu vou fazer uma final lá na Amadeu Teixeira. Por algum momento, por alguma ocorrência aí do destino, eu me atrasei, eu cheguei em cima da hora, mas na minha mente, pela minha bagagem, eu já sei qual a configuração que eu vou utilizar, qual é o ângulo que as pessoas gostam mais quando eu faço foto deles lá na Amadeu Teixeira. Então tudo isso é uma bagagem, é um caminho para quem está na fotografia esportiva. Isso aí vem construindo, sabe? Essa bagagem, ela vem muito na prática. Então, calma, não é o equipamento, mais uma vez, que vai te dar essa bagagem. É o todo dia, é o teu trabalho, é a tua prática, tá bom? Quinta dica, cuidado com desejo e necessidade.
Se você está começando na fotografia esportiva, você tem que ter um controle muito grande nessa questão de necessidade com o meu desejo. Eu não estou muito tempo também na fotografia esportiva, vivendo de fotografia esportiva, eu estou 3 anos. Na fotografia esportiva, batendo foto ali por hobby no início, já vai quase 5 a 4 anos. Mas uma coisa eu acho que eu sempre fui pé no chão em relação a o que é desejo e o que é uma necessidade. Eu tenho meu desejo, eu tenho um desejo aqui de estar trabalhando com uma R3, sabe? Tá trabalhando com uma 100-400 RF, a nova, mas é um desejo. Talvez, pelo trabalho que eu venho construindo, eu já teria uma condição de comprar. Mas no momento, meu irmão, se eu colocar na minha balança aqui, ela é mais desejo do que uma necessidade. Por que necessidade? Hoje eu tenho uma 70-200 RF e aí eu acabo usando um extender 2 vezes, que a qualidade mudou muito. Isso aí é um assunto também que nós vamos conversar no outro vídeo, que mudou muito a questão do extender da R para as antigas, mudou muito a qualidade. Então, eu comprei um extender mais barato do que uma lente. Por quê? Porque a minha necessidade hoje para fazer, quando eu vou fazer futebol, ela já atende. Então esse extender, ele me deu um retorno muito mais rápido do que se eu investisse numa lente 100-400, uma 100-500, uma 100-300. Então o extender, ele me deu esse pé no chão da minha necessidade, porque senão se eu fosse ouvir o poder do meu desejo, eu tinha investido numa câmera. E aí, talvez eu teria que tirar um dinheiro que eu estou construindo um caixa para sustentar um desejo. E talvez a quantidade de jogos que eu faça nem consiga pagar. Em vez de eu pagar um extender que eu vou conseguir pagar em 2 meses, eu tenho que fazer um retorno de investimento para pagar em 2 anos. Então, para mim, não faz sentido nenhum. Então, você tem que controlar muito qual que é o meu desejo e qual que é a minha necessidade. A necessidade, ela está envolvida muito com, cara, eu preciso ganhar dinheiro. O meu desejo, ele está envolvido muito com status, sabe? De eu tentar mostrar que eu tenho um equipamento da hora, uma lente da hora, só que eu não consigo pagar. Eu não consigo pagar. Então, sinceramente, você que está começando na fotografia esportiva, calma, meu irmão, bota o pezinho no chão aí e vamos devagar. Bota sempre na balança. É desejo ou é necessidade o equipamento? Porque não está ligado à qualidade não, meu irmão, está ligado a desejo, tá bom? Isso é uma dica muito importante. A 6ª e última dica não é só equipamento, é o teu olhar. Eu mesmo, cara, eu já cheguei aí para alguns lugares hoje, eu tenho um equipamento que eu considero muito bom, né? Ao longo do tempo fui evoluindo nessa questão de equipamento. Mas eu já cheguei, eu consigo reconhecer isso tranquilamente, não tem problema nenhum. Eu já cheguei para algum evento, eu tirando lá uma foto com uma R6 Mark II e com a lente RFZ 70-200, e o meu colega lá com uma F4, com a 90D, e ele conseguiu pegar momentos melhores que eu. Então o que é isso? Porque é o olhar dele, é um amigo meu que eu tenho, que ele já tem quase 15 anos na fotografia esportiva, inclusive é um amigo meu que eu sou muito fã também, e ele conseguiu pegar nesse jogo melhores momentos que eu, com uma F4, uma 70-200 F4. Então isso é uma prova do que a experiência, essa bagagem, esse olhar que ele teve durante essa partida de futebol tá mais apurado que o meu. Eu peguei foto boa, vendi bastante nessa questão de venda. Nós vamos falar também aqui um vídeo exclusivamente sobre venda. Eu tenho umas técnicas ali que eu consigo potencializar muito as minhas vendas de foto esportiva. Mas em questão de olhar do que está acontecendo, isso aí, meu irmão, equipamento nenhum vai te dar. O que vai te dar isso aí é a prática, é o teu dia a dia, tu tá lá presente, sabe? Tu tá lá presente, tu tá ligado no jogo, tu estudar, tu investir em conhecimento. Então, tudo isso, ele vai te dar um olhar diferente no jogo. E aí, esse teu olhar diferente, ele vai potencializar muitas coisas dentro da fotografia esportiva. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Você que está começando na fotografia esportiva, esse aqui é o canal certo para você, tá bom? Sempre em frente e vamos lá. Até a próxima!